Muito boa noite a todos, muita paz a todos, que a luz e a paz de Jesus estejam em nossos corações e que os Espíritos amigos nos ajudem a entender o objetivo do Evangelho de Jesus, que não é outro senão o de tocar os nossos corações, para que nós possamos despertar em nós a luz que em nós ainda dorme. Que a luz de Deus nos banhe, nos ilumine e nos desperte. Que assim seja. Existem duas passagens no Evangelho que falam sobre espadas, e essas passagens parecem diversas, elas parecem não conversar entre si. Elas parecem desconexas, mas não o são. A primeira das passagens nos relata daquele momento em que Jesus, estando com os discípulos, recebe a figura de Judas e, recebendo Judas, entendendo-lhe o objetivo da visita, o objetivo de ter chegado a ele naquele instante, acompanhado de soldados e de doutores da lei, é perguntado Judas por Jesus: "A que vieste, amigo? O que tens de fazer, faze-o agora." E Judas então beija a face de Jesus, indicando que era ele o homem que deveria ser preso. Imediatamente um dos soldados se destaca e vai à frente, tentando prender a Jesus, quando é defendido de forma veemente e firme por Pedro, que toma a espada do soldado e que decepa-lhe a orelha. O nome do soldado é Malco. Jesus, nesse instante, repreende a Pedro de uma forma muito severa, muito dura, mas muito amorosa. Toca o braço de Pedro e diz: "Pedro, embainha a tua espada, porque quem fere com a espada será ferido." E dando uma demonstração de pacificação na lei dos contrários, Jesus toma do chão a orelha decepada e a restitui a Malco, o soldado. Dessa forma, Jesus nos diz que existem dois caminhos que podem ser seguidos. O primeiro dos caminhos é o caminho da intempestividade, é o caminho da reação, é o caminho dos impulsos imediatos. Quantas vezes nós nos vemos na figura de Pedro, procurando defender as pessoas amadas e tomando de espadas, ainda que simbólicas, em nossas mãos, procurando assim defender as pessoas do mal através do mal, tomando a espada que fere para defender da espada que fere, tomando da espada que priva da liberdade para evitar que a liberdade seja privada. E Jesus nos diz, através de Pedro, da necessidade da reflexão sobre os nossos atos. Embainharmos a nossa espada, embainharmos a nossa impulsividade, embainharmos a nossa intempestividade, as nossas reações, para que nós não venhamos a ferir. Porque antes de ferir ao outro, nós estaremos verdadeiramente ferindo a nós mesmos. Porque embora nós possamos causar um dano imediato no outro, o dano maior sempre estará em nós até que seja sanado por nós mesmos. E a forma de sanar os males em nós mesmos não é outra senão a de tomar o mal que o outro traz em si e restituir a este na forma do bem. É o que Jesus faz. Toma daquele que desejava fazer-lhe o mal
e lhe devolve a parte de si, restituindo o bem. Jesus nos fala assim, que muitas vezes nas nossas ações nós ferimos, muitas vezes ferimos fisicamente, mas que as feridas mais graves são aquelas que nós causamos à intimidade, são aquelas que nós causamos à subjetividade, aquela que nós causamos à essência do outro. Porque quem fere a essência é essencialmente ferido sempre. E nos coloca da necessidade de nós embainharmos a espada, no sentido de entendermos, de não empunharmos o mal para causar dano. Mas sempre que possamos, ainda que seja alguém que nos busque privar a liberdade das mais diversas formas, que nós possamos restituir-lhe o bem, pagando sempre todos os males, todas as ações impensadas, através do bem que nós possamos fazer, da compreensão que nós possamos dar. E existe uma outra passagem, na qual Jesus, e essa passagem está em Mateus, capítulo 10, versículo 34, quando Jesus nos diz: não creias que eu tenha vindo ao mundo trazer a paz. Não vim trazer-lhe a paz, mas sim a espada. E pode parecer estranho para nós que Jesus tenha colocado isso, ele que mais tarde iria dizer a Pedro naquela passagem: embainha a tua espada, da necessidade de embainhar a espada. Mas é que nós não entendemos que existem dois tipos de espadas. Existe a espada que fere, e existe a espada que liberta. Existe a espada que causa dor, e existe a espada que traz a amorosidade. Existe a espada que provoca transformações e lacerações profundamente dolorosas, que deixam cicatrizes físicas, mas acima de tudo cicatrizes morais. E existe a espada que traz as transformações dos tempos, dos lugares e das pessoas. Quando Jesus diz que não veio ao mundo para trazer a paz, mas para trazer a liberdade, Jesus nos faz uma provocação sobre aquilo que nós entendemos por paz. Porque na maioria das vezes nós acreditamos que paz seja ociosidade, seja a vida cômoda, seja buscar todos os confortos, seja jamais encontrar a oposição de qualquer tipo de dissabor às nossas vidas, seja o ócio que não produz, seja o estado em que nós não confrontamos os nossos estados de tranquilidade que nada frutifica. Jesus nos diz que ele traz uma espada que revoluciona, uma espada que faz com que o homem saia da sua zona de conforto e busque a transformação de si mesmo. E nessa transformação, obviamente, existirá sempre uma divisão. A divisão proposta por Jesus, através dessa espada, é aquela divisão que separa o mal do bem e que nos dá um caminho de escolha. Qual o caminho que nós escolhemos agora? Qual o caminho que nos é colocado à frente? Qual o caminho que nos é ofertado pelo Evangelho no sentido de decisão? Jesus fala disso com muita propriedade quando diz que existem duas portas.
uma porta larga e confortável, que é aquela pela qual a maioria de nós acaba adentrando, porque essa porta não oferece nenhum tipo de esforços, não pede nenhum tipo de sacrifícios. Mas existe uma porta estreita, que é aquela que exige de nós uma transformação, um esforço, que nós saiamos da nossa zona de conforto, porque na zona de conforto não existe transformação. E o Evangelho faz exatamente isso com o mundo, porque faz exatamente isso com os homens. O Evangelho nos convida a uma transformação na qual nós devemos experimentar e buscar um grande combate conosco mesmos, vencendo aquilo que Paulo de Tarso chamava de o homem velho na luta com o homem novo. Qual dos dois vencerá? Obviamente, aquele que seja mais alimentado pelos ideais verdadeiros, pelos sentimentos de transformação, pelos ideais de amadurecimento e de crescimento. Isso é o que propõe Jesus. Isso é o que propõe o Evangelho. Obviamente, ao passo em que nós somos afrontados por essa necessidade de transformação, nós sentimos que o mundo também não compreende aqueles que buscam essa transformação. E percebemos que no mundo coloca-se uma divisão daqueles que buscam deixar as coisas como estão, seguindo os rumos que se seguem, sem que nada de novo se busque ou se coloque, se faça ou amadureça. E existe também o confronto daqueles que buscam os ideais da paz, os ideais da elevação, os ideais da abnegação, os ideais da espiritualização. Esse é o confronto proposto por Jesus. Nós recordamos que existe uma passagem muito interessante que diz que um certo samurai, já bastante inseguro de si mesmo, com relação ao seu futuro, quando extinta a vida física, e sabendo das discussões que se fazia sobre céu e sobre inferno, conhecedor do fato de que tirara muitas vidas e que, por isso mesmo, temia a sorte de encontrar mais tarde um caminho tão somente para o inferno, resolve buscar um sábio que lhe pudesse dizer qual seria o caminho para o céu. E cavalga várias longas distâncias, várias terras, muitas cidades, muitas aldeias, até o momento em que encontra-se diante daquele sábio. Imaginava um rei, um homem de grandes posses, mas encontra um senhor muito idoso, humilde, rosto sofrido, mãos calejadas. E, aproximando-se daquele sábio, diz: mas és tu, o homem sábio, que haveria de me dizer qual o caminho do céu? És tu? O que poderás tu me dizer quando tu mesmo não encontraste o caminho para a tua elevação? Quando tu mesmo te encontras prisioneiro dessas formas, da miséria, da pobreza. E o homem sábio, então, olha serenamente nos olhos do grande samurai e diz: és tu, então, o homem que almeja buscar o caminho do céu? Tenho pena de ti. Tudo tens e és tão pobre. Alcançaste a glória dos exércitos, das batalhas, das conquistas.
tua armadura reluz em ouro, mas tens o espírito opaco e pobre. És o mais miserável dos homens, porque tudo tens, mas não tens a ti mesmo. E o samurai, então, se vê diante daquilo que ele considera uma grave ofensa, e os samurais não poderiam aceitar ofensas sem o revide justo. E dessa forma ele saca a sua espada e se coloca em posição de atacar o velho indefeso. Ao que o velho, vendo o homem com a espada em posição de ataque, diz: este é o caminho do inferno. E o samurai então começa a refletir e toma da postura de guardar a sua espada. Ao que o sábio diz: e este é o caminho do céu. Existem dois caminhos. O caminho da espada que leva aos infernos íntimos de nós mesmos. É a espada que nós sacamos, sempre na forma intempestiva, impensada, na forma da reação, na forma do atacar a violência com a violência, seja física, seja verbal, seja de qualquer tipo de forma. Existe a violência que se coloca através dos pensamentos e as ações dos desejos, que são as espadas que muitas vezes nós desembaiamos todos os dias de forma inconsciente. Este é o caminho do inferno. O caminho do inferno que se encontra dentro de nós mesmos e que nos levará sempre a profundos sofrimentos, porque nos colocará prisioneiros dos nossos próprios instintos, dos nossos próprios sentimentos mais infelizes. Existe o caminho da outra espada, aquela que é não levantada, mas aquela que é guardada, aquela que é embainhada, aquela que Jesus traz consigo e que transforma o mundo não por levantar e atacar, mas por guardar, embainhar e por recusar-se a combater a violência com a violência. A espada que Jesus traz é a espada que pacifica na paz verdadeira, aquela que dizia Jesus: a minha paz vos trago, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, mas somente como eu a posso dar. Porque Jesus entende que existe uma paz que a maioria de nós busca, que é a paz dos confortos, a paz dos gozos, a paz dos repousos, a paz das tranquilidades falsas, e que fatalmente tem levado o mundo a guerras, tem levado o mundo a combates, tem levado o mundo a egoísmos, tem levado o mundo a vaidades, e que por ser esse tipo de paz, sempre causa conflitos. Os conflitos nos quais o mundo encontra-se inserido nesse instante, por buscar uma paz que não é verdadeira. Jesus divide o mundo com uma espada embainhada, uma espada guardada. Que nós possamos aprender a embainhar também as nossas espadas. E ao tomar do chão aquilo que se desprende do outro e de restituir-lhe essa parte na forma do bem que parta de nós mesmos. Essa é a diferença entre as duas espadas do Evangelho. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações.
Muita paz a todos e muita luz. Que assim seja.